Bom, nessa noite eu tenho o privilégio de compartilhar a palavra, né, de compartilhar o que está no meu coração, e eu acabei até esquecendo o livro, né, o livro do Antítese que eu lancei. Semana passada meu pai falou, eu lancei no Carnaval, né, na nossa conferência, e eu quero ministrar uma palavra hoje que é sobre o primeiro capítulo do livro. Eu até ia pegar ele e mostrar, fazer um merchan, né, um comercial, não sou ruim nisso, mas a gente tem lá na livraria, você pode procurar se você tiver interesse. E eu vou ministrar algo que está no meu coração e está com base em João capítulo 14. E antes de eu ler aqui os versículos, a gente vai meditar no versículo 5 até o versículo 12. Antes de eu entrar aqui nos versículos e ler a palavra, né? Quero dar um pouco do contexto do que estava acontecendo. João capítulo 13 até João capítulo 17, nós temos o que é chamado, né, de último, talvez o discurso de despedida, as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos. Então você imagina, Jesus já tinha avisado eles durante os 3 anos, várias vezes que ele iria morrer, os discípulos não estavam compreendendo, até esse momento eles não estavam ainda compreendendo. Mas em João capítulo 14 especificamente, muitas coisas já tinham acontecido. É o momento ali da última ceia, quando Jesus se reúne com os 12. E no capítulo 13, nós temos Jesus lavando os pés dos discípulos. No capítulo 13, ele anuncia que ele seria traído. Ele fala que seria Judas, e Judas se levanta e ele sai da ceia lá, né? E em Judas capítulo 13, a gente também vê um momento onde Jesus ele prediz que o próprio apóstolo Pedro, né, o discípulo Pedro, iria negá-lo no momento da crucificação. E daí esse é um clima de confusão, de tristeza, de não ter entendimento, né? Não ter um entendimento verdadeiro. Você imagina, uma semana antes, Jesus ele tinha feito aquela entrada triunfal sobre Jerusalém, e ele foi e ele cumpriu a profecia de Zacarias, onde ele se sentou num burrinho lá, né? E ele entrou, e as pessoas traziam as folhas de palmeiras sobre ele lá, né? E também, enfim, declaravam que ele era Hosana, né? Ele era o filho de Davi que estava vindo sobre a cidade. Então você imagina uma grande entrada triunfal, as pessoas sabendo que Jesus estava lá, muitos até achando que ele seria o Messias. Só que o tipo de Messias, a gente fala muito isso, e é uma verdade, o tipo de Messias que seria um Messias militarmente, um cara que iria governar de maneira natural, mas Jesus sabia que ele iria morrer. E ele iria entregar a sua vida em resgate de muitos. E daí, João capítulo 14, a gente tem uma conversa muito interessante nesse momento de tristeza, medo e confusão na vida dos discípulos, sem entender realmente o que iria acontecer. Eu quero ler com você, depois da gente ler os versículos, nós vamos orar mais uma vez pela palavra. Amém. João capítulo 14, versículo 5 ao versículo 12, diz assim: Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu, o famoso versículo que todo mundo conhece, né? Até aqueles que não são da igreja sabem: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Versículo 7. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês conhecem Ele e têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe. Mesmo depois de eu estar com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Versículo 11, crê em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creia, por causa das mesmas obras. Versículo 12, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o meu Pai. Amém. Vamos orar. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, essa é a Tua palavra. Nós cremos nas verdades da Tua palavra. Nós cremos que o Evangelho, ele é o poder de Deus. Quando nós anunciamos o Evangelho, quando nós recebemos a Tua palavra, algo muda nos nossos corações.
Eu oro para que o Senhor possa falar com cada um aqui. Todas as distrações, talvez preocupações, que possamos ter os nossos olhos em Ti neste momento para receber do pão da vida, receber do pão que realmente alimenta a nossa alma, que é Jesus, nessa noite. Essa é a minha oração, é isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Os sociólogos e os psicólogos de hoje em dia dizem que a nossa sociedade, por ser uma sociedade extremamente tecnológica, que anseia, que toca muito, né, no sentido de usar o celular, de usar o computador, por nós focarmos demais nas coisas tecnológicas, a gente também tem um apego muito grande com o toque físico. É só você pensar como a geração mudou nas últimas décadas. Eu falei de manhã isso, né? Mas eu me lembro, na adolescência, 20 anos atrás, que quando eu ganhei o primeiro celular do meu pai, que era na verdade, a gente sempre pegava o que sobrava dos pais, né? E eu lembro que com uns 15, 16 anos, pegar primeiro aquele Nokia quadrado, assim, né? Eu tinha lá pelos 15, 14 anos, estou com 35, faz uns 20 anos. E se você pensar como a tecnologia mudou em tão pouco tempo e como as coisas rapidamente se desenvolveram, né? Você não tinha um iPad como esse, ou um celular. E quando a gente olha para o nosso tempo, a gente percebe que a gente está sempre ali, um toque, né? E encostando nas coisas. Mas ao mesmo tempo que a gente vive nesse tempo onde tem tanta tecnologia, nós nos tornamos uma sociedade extremamente sensível à proximidade. Uma sociedade extremamente sensível ao relacionamento. Nós temos como se fosse uma carência dentro de nós por aquilo que é realmente relacional. Porque a gente está distante das pessoas, por causa que a tecnologia, de alguma forma, nos tornou pessoas que não se importam tanto com aqueles que estão próximos a nós. Uma experiência talvez comum, que talvez você já viveu e eu já vivi, até falei sobre esse exemplo hoje de manhã, é quando você recebe uma cobrança automática no telefone. Quem já recebeu uma que você ficou bem irritado? Você ficou tipo uma hora e meia no telefone para poder resolver, sei lá, uma conta que você já tinha pagado, e você recebe essa ligação e na verdade é uma máquina, não é uma pessoa te cobrando. E ela vai te cobrando e você tenta explicar para a máquina que você já pagou aquela conta, mas a máquina manda você discar um número, daí você cai naquele número, aí depois de cair naquele número, ele vai te mandar discar um outro número, você cai em outro número, daí depois você cai um operador que manda você esperar, daí fica aquela musiquinha de fundo, na hora que você vê já passou uma hora e meia, 2 horas, você não resolveu nada, e daí você tem que ir lá no banco, sei lá, para resolver, ou ir na empresa de telefonia, sei lá, né, de celular para resolver. E por que a gente fica tão irritado com uma situação como essa? Uma cobrança automática uma cobrança automática de uma máquina. Porque a gente está sendo tratado, a gente não está sendo tratado como pessoas, a gente está sendo tratado como máquinas naquele momento. E por conta disso, isso gera uma irritação dentro de nós. A gente quer ser tratado como pessoa. A gente quer proximidade, a gente quer conversar, a gente quer falar com as pessoas. Existe um desejo profundo em nós em querer se relacionar, em falar com os outros. Mas parece que por conta da mobilidade da nossa sociedade, que contribui para esse sentimento de impessoalidade, antigamente as pessoas nasciam numa cidade e morriam naquela cidade, ou entravam num emprego e ficavam durante anos, até décadas no mesmo trabalho, vivendo talvez nas mesmas comunidades, né, na mesma cidade, nos mesmos bairros. A gente se conhecia, a gente estava sempre nos mesmos lugares, a gente frequentava os mesmos ambientes, e era muito natural, falo das gerações passadas, isso acontecer. A pessoa nasceu ali, ela vai morrer ali, né? Isso hoje mudou drasticamente. A nossa geração, ela vive em constante mudança, principalmente os mais novos, né? Nós nos mudamos de cidade, não que isso seja algo ruim, nós nos mudamos de emprego, nós nos mudamos de círculos sociais. A gente, sem perceber, por conta dessa mudança, a gente acaba tratando tanto aquele que é um empregador, né?
emprega uma pessoa de maneira utilitarista, sem pensar que é uma pessoa que está trabalhando para ela, quanto a própria pessoa que está entrando no trabalho muitas vezes não percebe que também está lá simplesmente para usar a empresa. Então, de alguma forma, por causa dessa impessoalidade, dessa falta de relação que nós temos uns com os outros, nós acabamos nos movendo com uma tendência utilitarista, né? de usarmos as pessoas. A gente entra no elevador, a gente entra no corredor dos prédios, dos lugares onde a gente está caminhando e a gente não olha as pessoas nos olhos. Nós não conhecemos aqueles que talvez estão morando do nosso lado faz 2, 3, 4 anos. A gente vive nos nossos círculos fechados e a gente não se coloca nesse lugar de vulnerabilidade para conhecer a pessoa. Por quê? Porque a gente vive nesse tempo extremamente impessoal. E tudo começa a se tornar uma peça de um grande tabuleiro nas nossas vidas. E depois de um tempo, sem perceber, a gente sente essa carência. Talvez é por isso que a gente tem essa carência como talvez marca do nosso tempo. As pessoas vivendo frustradas, cansadas, sozinhas. E o problema é quando nós transferimos essa impessoalidade que a gente vive com as pessoas de maneira coletiva para Deus também. Sabe que a Bíblia nos ensina claramente, inclusive olhando para a história da igreja, os grandes concílios que aconteceram ao longo dos séculos ali no início da igreja, muitos deles foram para definir exatamente esse ponto de que Deus ele é uma pessoa. Deus ele se entristece, o Espírito Santo se entristece, Cristo também é o Deus encarnado. Essa pessoalidade de Deus é algo importante para nós, mas porque a gente vê as pessoas de maneira impessoal, a gente acaba também tratando Deus de maneira extremamente impessoal. A gente começa a olhar para Deus como uma energia, como uma força cósmica, ou talvez como um recurso espiritual que serve para me servir quando eu estou ali vivendo nas minhas dificuldades. E essa visão distorcida de Deus afeta profundamente a minha alma, afeta profundamente o meu coração, porque eu não consigo ver de maneira relacional. Eu falo que eu sou amigo de Deus, mas na verdade a minha intenção lá dentro é usar Deus ou olhar Ele de maneira distante. Mas a Bíblia vai nos ensinar algo completamente diferente. A solução para toda a impessoalidade que existe no nosso tempo é exatamente as boas novas. O Evangelho vai nos ensinar exatamente isso, que é a essência do cristianismo, é conhecer a Deus pessoalmente. É vivermos esse lugar de vulnerabilidade, relacionamento, proximidade, um conhecimento que é íntimo, onde Cristo é a nossa prioridade principal e absoluta. E todo o resto na vida cristã se torna consequência exatamente desse fato. Jesus é o primeiro na minha vida. E Ele é íntimo, meu amigo. E a gente consegue perceber isso claramente no Novo Testamento. Olha para as grandes orações que nós temos no Novo Testamento. Pensa nisso. Geralmente, quando eu penso nas minhas grandes orações da minha vida, tá? Falando de mim, talvez você possa se relacionar comigo. Mas normalmente as nossas orações que nós fazemos para Deus nos nossos dias, muitas vezes giram em torno de milagres que nós precisamos, giram em torno de bênçãos que nós queremos, ou sucesso, ou vontades. E dificilmente nós oramos para conhecermos mais a Deus. Mas quando nós olhamos para as grandes orações do Novo Testamento, nós percebemos que as grandes orações eram exatamente sobre essa temática, conhecer mais a Deus. Pega Efésios capítulo 1, onde o apóstolo Paulo ele abre a carta aos Efésios, ele fala para os cristãos, oração para os cristãos, para que eles possam receber o Espírito, eles pudessem receber o Espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus. Pega Efésios capítulo 3, quando o apóstolo Paulo ele vira de novo para essa mesma igreja, ele fala, para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus e conheçam o amor de Cristo que excede o entendimento. Pega Filipenses capítulo 1, quando ele vai abrir a carta, o apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 1, versículo 9 ao 10, ele diz, esta é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Pega Colossenses capítulo 1, do versículo 9, quando Paulo escreve, a igreja de Colossos, ele fala, não deixemos de orar por vocês, de pedir que sejam cheios
do conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. A gente poderia pegar várias orações aqui no Novo Testamento. E tem uma coisa em comum: as orações eram em torno dessa temática: conhecer mais a Deus, entendê-lo, desejá-lo, viver junto a Ele. Agora pense nas nossas orações, mais uma vez. Pense nos nossos 21 dias de oração que nós temos tido nessas últimas semanas. Porque eu me conheço, e provavelmente você é igual a mim. A maioria das vezes nós oramos pedindo coisas para Deus. Nós oramos pelos nossos filhos, nós oramos por saúde, nós oramos por sucesso no ministério, né? Ou na vida. Nós oramos por preocupações naturais. E até mesmo o nosso jejum, que deveria servir para quebrar a nossa carne, para nos aproximarmos de Deus, giram em torno de uma grande lista de coisas que nós queremos. E sem perceber, a gente não está querendo mais conhecimento, a gente está querendo nos aproveitar. Entenda, a petição tem o seu lugar e ela é importante, mas ela é mínima perto de tudo que você pode viver em Deus. Eu sei que essa é uma realidade para mim. Raramente eu oro aquilo que Deus me chamou para orar, que é conhecê-lo, orar por conhecê-lo mais e mais. A Bíblia nos ensina algo profundo que nós precisamos pensar. A Bíblia nos ensina que nós somos obcecados pelas nossas necessidades e dificuldades, né? Que nós somos obcecados pelos nossos sofrimentos e dores e lutas. E nosso maior problema não é que nós não conhecemos Deus pessoalmente, mas é que nós não o conhecemos suficientemente. Nós precisamos de mais. Nós precisamos conhecer mais a Deus pessoalmente. Como o próprio Jesus ele vai dizer em João capítulo 17, nas últimas palavras ali, terminando a última ceia, ele fala, João capítulo 17, versículo 3, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Meus irmãos, que extraordinário essas palavras de Jesus. Jesus não está dizendo, né, que conhecer a Deus é simplesmente importante. Jesus está dizendo, ou ele está afirmando, que a definição de vida eterna para o cristão é o quê? Conhecer a Deus. Conhecer a Deus é a razão da nossa existência. É por isso que nós estamos aqui na terra. É por isso que nós vivemos os nossos dias. Você e eu somos chamados a viver, a respirar por uma razão. Amar mais a Deus. Buscá-lo mais. E é essa conversa que Jesus está tendo com os seus discípulos antes de morrer. Antes de ir para a cruz. É isso que ele está confrontando Felipe, Tomé e todos os discípulos. Amém? Bom, essa foi uma introdução. Eu queria agora olhar para o texto de João capítulo 14, do versículo 5 ao versículo 12, e a gente vai tirar pelo menos 3 pontos importantes dos versículos que nós lemos agora há pouco. 3 coisas que João capítulo 14, Jesus nos ensina. A primeira coisa que a gente percebe é que Jesus ele vai apontar para um problema que Felipe tinha. E são 2 problemas, tá? Então, dentro do ponto 1, eu quero falar sobre 2 problemas. Não quero falar sobre o problema de Felipe, mas não só de Felipe, que era um dos 12, mas de todos os discípulos que estavam ali com Jesus. João capítulo 14, versículo 9, vamos ler mais uma vez. Jesus ele diz assim para Felipe, Felipe, né? Há tanto tempo estou com você e você ainda não me conhece. Isso aqui é chocante. Pensa nisso. Felipe, ele tinha passado praticamente 3 anos ali no ministério de Jesus. Felipe tinha caminhado com o mestre, tinha presenciado os grandes sermões que Jesus tinha pregado, tinha visto muitos milagres, tinha não só isso, participado, né, do envio que Jesus ele fez com seus discípulos. Então ele tinha curado pessoas, tinha libertado aqueles que estavam enfermos e cativos. Felipe estava envolvido com todo o ministério de Jesus, ele tinha proximidade e Jesus vira para esse homem e ele diz, Felipe, você não me conhece. Isso é muito forte. E o primeiro problema que nós vemos na vida de Felipe, dos discípulos e na nossa vida também, é a familiaridade. A familiaridade que muitas vezes nós que somos discípulos de Jesus geramos em nós
ela se torna inimiga do maravilhamento de Deus e do Evangelho de Cristo Jesus. Então, o primeiro problema é que é uma familiaridade que nós vivemos, acabamos vivendo na nossa caminhada com o Senhor. Pensa nisso, existe um perigo enorme para nós. Nós que somos cristãos, que já nos acostumamos com o Evangelho, sabe, Evangelho, eu já sei o que é isso. Jesus morreu pela minha vida. Nós que somos cristãos, que já conhecemos muitos versículos da Bíblia, talvez já estamos aqui há 10, 15, 20 anos, eu já conheço a Deus, eu já sei quem Ele é, já conheço as histórias bíblicas. Você às vezes está tão familiarizado com as coisas de Deus que não existe mais beleza no Senhor e no Evangelho, não existe mais beleza em olhar para Cristo. Por isso que a familiaridade, ela é inimiga do maravilhamento, da admiração, da satisfação, do contentamento de espírito. A familiaridade nos leva para um lugar de cegueira e mornidão. Ela esfria a nossa fé. Eu estava lendo um livro, que chama A Emoção da Ortodoxia. Esse autor, a tese dele vai ser exatamente essa, de que a gente está vivendo a vida cristã de maneira muito comum, nos causa um nível de familiaridade, de se acostumar com as coisas de Deus, e áreas teológicas que eram tão importantes para nós passam a se tornar banais, porque a gente se acostuma com isso. E o ponto é esse, a aventura da vida cristã, inclusive esse livro ele fala isso, ele fala assim que a aventura da vida é uma batalha por admiração. Uma decisão firme de resistir ao tédio em um mundo repleto de maravilhas. O mundo está cheio de maravilhas. Todas querendo capturar a nossa atenção e a nossa admiração. Mas a aventura cristã é, em grande parte, uma batalha pela admiração. É uma decisão firme, a vida cristã é uma decisão firme de resistir ao tédio em um mundo cheio de maravilhas. É lutar contra a tendência natural do coração humano de transformar tudo aquilo que é extraordinário em algo comum. E quando eu falo extraordinário, eu não estou falando dos grandes milagres de Deus, tá? Eu estou falando da normalidade da vida com o Senhor. Eu estou falando de um versículo como esse, que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Quantas vezes a gente já leu essas coisas e você fala, eu falo pelo menos, eu já sei isso. E o encantamento de espírito não vem. Pensa como isso acontece nas nossas vidas. Quando algo entra na rotina do nosso dia a dia, ele começa a perder um impacto sobre nós. Aquilo que nos surpreendia antes se torna algo normal. Isso acontece com tantas coisas, não é verdade? No casamento, a gente aconselha muitos casais de namorados e novos casais ali nos jovens também, Isso acontece demais. No começo do casamento, o rapaz, a menina estão encantados, estão maravilhados com o casamento. Nossa, uma alegria. Mas passa o tempo e se não houver cuidado, você que é casado há bastante tempo sabe que se você não cuidar, aquilo que era maravilhoso se torna algo extremamente comum, extremamente banal. E a missão do diabo é fazer do Evangelho, da glória do Evangelho, algo que não tem glória. Fazer do Evangelho palavras vazias. C.S. Lewis, um autor que eu gosto demais, ele tem um livro chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Esse livro é um livro que ele escreveu, falando, é uma conversa basicamente de dois demônios, um demônio velho e um demônio novo. E esse livro todo gira em torno do diálogo do demônio velho, dando conselhos ao demônio novo, de como pegar o seu paciente, que é um cristão, e fazer esse paciente cair. Na carta 25, são várias cartas, o C.S. Lewis ele falando nesse diálogo, ele vai falar exatamente sobre esse lugar de maravilhamento. Ele fala assim, é o diabo velho falando com o demônio velho, falando com o demônio novo, Ele fala assim, o inimigo, Deus, quer que os homens se preocupem com aquilo que é eterno. Nós, porém, queremos que eles se preocupem com aquilo que é novo, com aquilo que é passageiro. Pensa nisso. Como é fácil nós nos acostumarmos com palavras que deveriam nos encher de admiração. Palavras como graça, redenção, cruz, salvação, a encarnação, o Deus que se fez carne entrou na nossa história e mudou as nossas vidas. Como eu falei antes, a glória do Evangelho, mas nós nos tornamos crentes familiarizados com as verdades de Deus. E daí você fala, conhecer a Deus eu já conheço. Servir a Deus, eu já conheço.
Como é fácil fazer as coisas para Deus sem realmente conhecê-lo. É exatamente isso que Jesus está falando para Filipe. Jesus está virando para Filipe, ele está explicando exatamente esse ponto. Você pode servir a Deus de todo o seu coração. Você pode ser líder de célula, supervisor, pastor. Você pode entregar todos os seus dias e ainda assim não conhecer a Deus. Por quê? Porque você está familiarizado demais com o Senhor, com a igreja. Isso é algo extremamente assustador. O maior inimigo do amor a Deus não são simplesmente os inimigos declarados. Imoralidade, grandes pecados. Como diz John Piper, o maior inimigo, talvez, dos cristãos são as pequenas distrações que são como pedras de tropeço que, quando nos derrubam, fazem um grande estrago nas nossas vidas. Quais são as pequenas distrações que nos levam a cair e nos distanciar de quem Deus é? Ou nos esquecer das grandes verdades de Deus? Então, o primeiro problema que a gente vê dos discípulos é exatamente esse. A familiaridade com as verdades de Deus ou com quem Cristo é. O segundo problema que eu diria dentro desse primeiro ponto que a gente está conversando é como, e entrando aí na vida, a correria da vida cristã, é o pragmatismo que nos impede de ver e de conhecer a Deus. O pragmatismo que nos impede de ver e de conhecer a Deus. Eu não falei isso de manhã, foi algo que Deus falou bastante comigo hoje de tarde, enquanto eu meditava de novo na palavra. E eu já vou explicar o que é pragmatismo, tá? Mas a Bíblia nos ensina, o próprio Jesus ele vai falar aqui em João capítulo 14, e o Novo Testamento todo vai nos ensinar, que existem dois tipos de conhecimento na vida com o Senhor. Existe o conhecimento informacional, eu diria, de maneira mais rasgada, o conhecimento teológico de Deus. Então, teologia, quando a gente fala em teologia, nós estamos falando sobre o estudo de Deus. E existe o conhecimento pessoal, conhecimento íntimo, onde um amor, o coração está ali dentro, envolvido. E a vida cristã envolve esses dois, não é amores, né, mas esses dois tipos de conhecimento. O conhecimento informacional, que tem a informação, teológico, e o conhecimento pessoal. E o ponto assim, na vida do cristão você não consegue tirar as duas coisas, mesmo que muitos cristãos tentem, tá? Você precisa do conhecimento teológico, do conhecimento informacional de Deus, mas você precisa também do conhecimento pessoal. Mesmo que algumas pessoas digam assim, teologia esfria o crente. Muita informação, muito conteúdo de Deus, isso aí, o que a gente precisa mesmo é pregar o evangelho. O que a gente precisa mesmo é amar a Deus de todo o coração. Daí fica a pergunta, pregar o evangelho, legal, mas o que é evangelho? Amar a Deus de todo o coração, legal, mas que Deus é esse que você ama? Que você não conhece? Você percebe que não tem como você desassociar o conhecimento informacional do conhecimento pessoal. Tá aí uma verdade muito grande na caminhada com o Senhor. Você pode ter muito conhecimento teológico e não ter conhecimento pessoal. Isso realmente esfria o crente e está cheio de teólogo, professor, historiador, ateu, que conhece muito sobre Deus, tem muito conteúdo de Deus, mas não sabe quem Ele é de verdade. Porque não tem intimidade, não tem amor. Mas você não pode amar a Deus sem ter um conhecimento teológico, informacional, saber as verdades de Deus. Você não consegue isso. Você não consegue amar a Deus sem saber quem Ele é. Pensa nesse exemplo. Imagina você entrando no trabalho novo, e você senta na cadeira lá no seu escritório, e você está sentado do lado de uma pessoa que você nunca conheceu antes. A pergunta que fica é, você tem intimidade com aquela pessoa? Não tem, né? Você não conhece ela, você precisa de informação sobre ela. As primeiras perguntas que você vai fazer para aquela pessoa são quais perguntas? São perguntas que envolvem informações sobre aquela pessoa, sim? Quem é você? Qual é seu nome? Qual a sua história? Quantos anos você tem? Você tem filhos? Você está aqui faz quanto tempo? São informações sobre aquela pessoa. E você pode ter um monte de informação. Talvez depois de 1 mês, 2 meses, 5, 6 meses, você conhece a pessoa mesmo. Mas a pergunta a próxima pergunta é, você tem intimidade com aquela pessoa? Você tem um relacionamento pessoal?
Você percebe que chega um momento em qualquer relacionamento onde você vai falar, vai pensar assim, ou eu fico só na informação com essa pessoa, ele é um amigo, é um colega meu, ou não, eu tenho intimidade. Eu conheço essa pessoa de verdade, eu vou me abrir para ela, ela vai se abrir para mim também, e nós vamos ter então conhecimento, mas você passa do nível de só informação sobre aquela pessoa para ir para um nível de intimidade, de profundidade. E é muito... E eu falo isso porque, tá? Vamos voltar na palavra pragmatismo, que eu falei no início agora. Pragmatismo, ele significa, né, aquilo que funciona na igreja. Quando Filipe fala para Jesus, Jesus, mostra-nos o Pai. Filipe estava falando o que para Jesus? Jesus, faz uma teofania aí. Faz um milagre gigantesco para que realmente você se torne, a gente coroe então você como Messias. A todo tempo, as multidões e os próprios discípulos estavam querendo coroar Jesus como Rei dos Reis, um rei natural. A todo tempo, os discípulos estavam atrás de Jesus para fazer dele rei, fazer dele, né, um esplendor dele, assim, um negócio que iria realmente impressionar os judeus e as pessoas para tirar a tirania lá de Roma. Se você já assistiu The Chosen, você vê esse momento, até é legal no The Chosen que ele mostra um pouquinho da história ali de Judas tendo essas conversas com Jesus e pensando isso, Jesus, podemos fazer isso, podemos fazer aquilo. Por quê? Porque os discípulos queriam que o ministério de Jesus desse certo. Os discípulos queriam fazer o ministério de Jesus acontecer. Só que quando a gente pensa o nosso relacionamento com o Senhor simplesmente de maneira pragmática, pensando simplesmente nas coisas que funcionam, o pragmatismo também é um inimigo do conhecimento pessoal e informacional de Deus. Quando a gente pensa somente de maneira pragmática, a gente pensa só naquilo que funciona. E às vezes está até funcionando, mas Deus não está nas coisas que nós estamos fazendo. Não é a vontade de Jesus. Jesus poderia ter, sei lá, trazido os anjos, né? Ele fala isso quando ele vai ser preso no Getsêmani, ele vira para os discípulos, ele fala para Pedro, Pedro, larga essa faca. Você acha que se eu não quisesse, eu mandaria anjos para virem aqui e acabaria com tudo? Ele podia fazer o que ele quisesse, mas ele não queria. Ele sabia que tinha que morrer. O ponto é, a gente acha muitas vezes que a nossa vida com o Senhor é simplesmente pragmática. É organizada, é sistemática. Eu sento na minha Bíblia lá, com a minha Bíblia, e eu vou ler a palavra, e eu leio lá um capítulo, e daí eu oro uma coisa qualquer, e aí eu fiz meu devocional de 15, 20 minutos. Eu vou na minha célula, eu estou lá uma hora e meia, e eu volto para casa, e eu sou cristão. Eu leio uma historinha para os meus filhos, eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou na célula. E a pergunta que fica para nós é, não, está dando certo, você tem uma vida aparentemente correta e ética, diante das pessoas, moralmente boa, mas a pergunta que fica para nós é, você realmente conhece Jesus? Só porque está dando certo quer dizer que Deus está nisso? Só porque você está fazendo coisas para Jesus como Filipe fez, será que realmente a gente conhece Jesus? Será que realmente sabemos quem Ele é? Esse é o perigo do pragmatismo. O pragmatismo que sistematiza tudo e organiza, faz com que as verdades de Deus não sejam algo que a gente busca e persegue. Eu olho para a igreja brasileira, uma das coisas que mais me dói é exatamente essa perspectiva, principalmente no movimento mais carismático, as igrejas mais carismáticas. Nos falta conhecimento, por quê? Porque a gente faz aquilo que dá certo. Mas não é porque está dando certo que é o certo. Se a gente quer amar Deus de verdade, a gente precisa conhecer Ele de verdade. Para a gente amar Jesus de verdade, vai precisar quebrar as rotinas, quebrar os nossos meios, quebrar as nossas formas de fazer igreja. Vai precisar quebrar algumas coisas nas nossas vidas, desorganizar um pouco as nossas rotinas. Talvez você vai ter que acordar mais cedo. Talvez você vai ter que fazer outro tipo de oração. Talvez você vai ter que ser intencional em escrever as orações dos apóstolos que pediam por conhecimento e verdade e orar por isso na sua vida e pelos seus filhos. Porque senão não vai mudar. Senão não vai mudar.
E eu olho, a gente vê várias pregações e palavras de pessoas na internet, onde existem muitas promessas e falam muitas coisas sobre o que Deus faz, mas sobre isso a vida cristã. Os pedidos têm sim o seu lugar. Deus é um Deus de amor que nos abençoa, que se preocupa com as nossas vidas e as nossas dificuldades. Deus conhece o seu coração, mas faça das suas petições 5 ou 10% do seu tempo com o Senhor. Faça da teologia, do conhecimento, algo central na sua vida para você poder amar mais a Deus de todo o seu coração. Como diz Jeremias, capítulo 9, do versículo 23 ao 24, o profeta Jeremias ele fala algo incrível. Ele fala assim no versículo 23 ao 24, capítulo 9, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em suas riquezas, mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer. Imagine que você possa ser a pessoa mais rica dessa terra, a pessoa mais inteligente, a pessoa mais forte, a pessoa mais conhecida, famosa. Jeremias está dizendo, sendo inspirado por Deus, que nada vai se comparar à satisfação de conhecer a Deus. Nada vai se comparar a isso. Irmãos, como eu falei antes, muita gente, muitos pregadores vão dizer que a vida cristã é sobre viver certo. Jesus veio simplesmente para apagar os nossos pecados, tirar a nossa culpa, fazer isso, fazer aquilo. Talvez algumas coisas disso até são verdade, mas o que é um cristão? É aquele que vai na igreja simplesmente? É aquele que tenta ficar vivendo uma vida melhor, mais correta, mais certa? Não. O que Jesus está dizendo para Filipe é exatamente isso. E ele fala para nós, a vida não é sobre isso. Jesus morreu, ressuscitou, está à direita do Pai, para quê? Para que possamos conhecer plenamente a Deus. O véu foi rasgado, podemos ter acesso ao Pai. Isso é maravilhoso. Não faça do seu tempo com o Senhor algo pequeno, banal, simples. Não. Ame o Senhor de todo o seu coração. Amém. Fiquei muito nesse primeiro ponto, mas tudo bem. Segundo ponto que a gente vai falar sobre João capítulo 14 é que Jesus ele vai falar sobre a sua exclusividade. Vou até correr um pouquinho porque eu só tenho 15 minutos, mas Jesus ele vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. E como pastor de jovens, uma das coisas que eu já ouvi pastoreando, eu pastorei adolescentes durante 6 anos, e a gente está cuidando de jovens há praticamente 6 anos também. E uma das coisas que já ouvi de alguns jovens é exatamente esse ponto. Pastor, é difícil ser crente, né? Uma vez eu escutei isso de um cara que estava tendo problema no namoro dele com a namorada, né? E basicamente o que ele queria dizer, pastor, é difícil eu não dormir com a minha namorada. Ele estava falando isso para mim e eu estava aconselhando ele, falando para ele que, biblicamente falando, é pecado, você não pode fazer isso. Mas quando a gente escuta isso, talvez esse seja o jargão que as pessoas que não conhecem a Deus têm. Como é difícil ser cristão. Como é difícil ter uma vida com o Senhor. Quanta renúncia. Como que eu não vou poder, fazer sonegação de imposto, num Brasil que está cheio de imposto. Como que eu vou, não posso estar em tais lugares, eu não posso fazer isso, não posso falar isso, não posso. É como se o cristianismo fosse simplesmente um conjunto de não possos. Eu não posso, simplesmente. Mas o verdadeiro problema, eu até coloquei aqui, não são simplesmente as exigências morais que o cristianismo faz para cada um de nós. Exigências éticas, Sabe qual que é o problema? Eu falei para aquele jovem aquela vez sobre isso, alguns anos atrás. O problema é que o cristianismo, a vida com o Senhor é profundamente pessoal para você. E se é pessoal, ele vai tocar em regiões que são íntimas suas e vai falar, não está certo. Se o cristianismo fosse simplesmente uma filosofia de vida, você poderia abrir a Bíblia e procurar por respostas. Se Jesus fosse simplesmente um terapeuta, você poderia procurar o Jesus terapeuta e buscar conselhos emocionais para você. Mas Jesus nunca prometeu isso para nós.
que Jesus está nos ensinando aqui é que você está num relacionamento com uma pessoa que se importa com você e com o seu coração e com aquilo que você está vivendo. E se ele é pessoal, assim como com um amigo que você tem, que tem o direito de virar para você e falar, olha só, o que você fez está errado. Aquela atitude que você viveu não foi certa. A gente precisa de amigos assim, não é verdade? Pessoas que nos conhecem e que conhecem na nossa intimidade e podem nos confrontar e virar para nós e falar, não foi certo o que você viveu. Jesus é esse tipo de amigo cósmico que a gente tem, porque ele nos conhece mais do que nós mesmos. Ele é aquele que em amor vai virar para nós e vai falar, você precisa renunciar a isso. Aquela maneira que você tratou o seu filho foi errada. Aquela reação que você teve com a sua esposa, com o seu marido, aquela gritaria que talvez você teve na sua casa, não foi certa, não foi correta, não faça isso. E é por isso que Jesus ele vira para os seus discípulos, ele vira para nós, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, Jesus é único. Não tem como chegar ao Pai se a gente não for a Jesus. Não tem como conhecer a Deus sem olhar para Jesus, ou ter um encontro verdadeiro com Jesus. Não tem como ter vida fora de Jesus. Jesus não veio simplesmente melhorar as nossas vidas, como a gente tem falado aqui. Jesus não veio simplesmente nos dar um bom emprego, um bom carro, melhorar a nossa condição. Não é para isso que Jesus veio nessa terra. Jesus veio para nos trazer vida e vida abundante. Ele veio para nos trazer o entendimento de que a própria fonte de vida está nele. Ele é a razão da nossa existência. Como diz o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 1, versículo 16, todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Isso significa que a nossa vida não encontra sentido na nossa família, carreira, projetos pessoais. Tudo começa a fazer sentido quando nós olhamos para Cristo Jesus. E Jesus ele é a verdade. E quando Jesus ele diz que ele é a verdade, ele está dizendo, olha só, eu sou tudo o que você precisa, exclua todos os seus ídolos, né? É como Jesus ele disse em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. Num tempo onde existem muitas verdades, onde existe uma exaltação do eu, das minhas opiniões pessoais, eu tenho que opinar sobre tudo. É não é verdade? Todo mundo tem uma opinião sobre tudo. Tudo que é política e o cara já sabe tudo do Irã. Ele virou mestre na Oriente Médio ontem. Fez um curso na internet. Sabe tudo. Daí Jesus ele vira e ele fala, olha só, de todas as verdades que as pessoas pregam nesse mundo, eu sou a única que realmente é absoluta, é real. Quando nós conhecemos a Cristo, Cristo realmente nos liberta, nos transforma de dentro para fora. E último ponto que a gente percebe em João capítulo 14, é como o próprio Jesus ele vai falar sobre a revelação de Deus nele mesmo, a revelação de Deus em Cristo Jesus. Mais uma vez, conhecer a Deus não é simplesmente informações sobre Deus, é sobre ver quem Ele realmente é. Voltando para o texto, João capítulo 14, versículo 8, Jesus ele disse para Felipe disse para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Mais uma vez, como a gente já falou em outras palavras, Felipe estava dizendo, se pudermos ver a Deus, se pudermos ter uma visão clara, se a gente tiver uma teofania aqui, vai ser suficiente para nós. E Jesus dá a resposta para ele no versículo 9, como a gente já leu, quem me vê, vê o Pai. E a palavra que Jesus ele usa no grego, né, a gente tem duas palavras do grego que para descrever o ver, ali no Novo Testamento. Tem a palavra plepo, que significa ver com os olhos de maneira muito natural. Mas a palavra que Jesus usa nesse momento para Filipe é a palavra harar, que significa entender, que significa, que é a palavra que Jesus usa, como se fosse o ahá, tipo, você entendeu, entendi, né? Tipo, não é só uma visualizar de maneira externa, mas é um entendimento profundo da alma
daquilo que Jesus realmente estava dizendo. Jesus estava falando, olha só, quando você olha para mim, você está vendo Deus. Você entende isso? Quando você olhar para mim, você vai ver a Deus. Isso é muito profundo. O Novo Testamento inteiro vai nos mostrar uma importância de olharmos para Jesus nas nossas vidas. Quero já chamar os músicos para virem aqui, já vou finalizando. Mas você vai ver vários textos no Novo Testamento dizendo sobre a importância do cristão ter os seus olhos fixos em Jesus. Quando você pega Hebreus, que vai falar, tenha os seus olhos fixos em Jesus, aquele que é o autor e consumador da sua fé. Quando você pega, por exemplo, eu já ministrei sobre isso aqui, né, a palavra inclusive eu falei sobre contemplação, mas lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, quando o apóstolo Paulo vai falar para os cristãos em Corinto sobre contemplar o Cristo, né, contemplar Jesus e ser transformado à imagem de Jesus conforme você vai olhando para Ele. A vida cristã é uma caminhada de olharmos cada vez mais para Jesus e aprendemos a cada vez mais fixarmos nossos olhos em quem Ele é. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para nós? Existe um poder na contemplação, um poder em olharmos e permanecermos com os nossos olhos fixos em Jesus. Porque quando nós contemplamos a Jesus, quando o apóstolo Paulo está falando para nós, vamos sendo transformados à imagem do Cristo que estamos vendo. Amém? A.W. Tozer, num livro dele clássico, um clássico da literatura cristã, o livro O Conhecimento do Santo, um livro como se fosse uma teologia sistemática mais simples, ele vai dizer logo no início, no primeiro capítulo, sobre o conhecimento de Deus, ele fala assim, que aquilo que nos vem à mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante a respeito de nós mesmos. O que Tozer quer dizer com isso? Eu já vou linkar com olharmos para Jesus. Tozer estava falando que a visão que temos, né, sobre Deus, sobre Cristo Jesus, molda a nossa vida espiritual, molda a nossa vida moral, molda a nossa vida prática. O que você pensa sobre Deus ou internaliza no seu coração é mais importante do que a sua personalidade, do que a sua nacionalidade, do que da sua classe social, do que a sua família, do que tudo em você. O que vem à mente, o que vem à sua mente quando você pensa em Deus, no fundo revela quem você realmente é. Porque governa o seu coração. Governa o seu coração. Sabe qual que é o problema? O problema é quando nos falta conhecimento, como Filipe. E a imagem mental que nós temos de Deus é errada. Então quando nós meditamos ou pensamos em Deus, nos falta a verdade de Deus e por isso imaginamos um Deus que não é real. Por isso criamos um Deus, não a imagem da Bíblia mesmo, que a Bíblia fala sobre quem Deus é, Cristo Jesus, mas um Deus que a gente inventa. Um Deus que a gente vai formando e criando com imperfeições nossas. E o Tozer, nesse mesmo capítulo, ele vai falar algo mais profundo ainda. Ele continua dizendo assim, nesse mesmo capítulo, capítulo 1, do Conhecimento do Santo, ele fala assim, nós cristãos tendemos, por uma lei secreta da alma, nos mover na direção da imagem mental que fazemos de Deus. Pensa nisso. Então a gente tem um conhecimento de Deus, que talvez é limitado, porque a gente não tem tempo com Ele. E aquilo que a gente imagina sobre Deus, é aquilo que vence na nossa mente. Mas o Tozer está falando algo ainda mais profundo. Ele está dizendo o quê? Que a vida cristã é caminhar em direção, ou viver de acordo com essa imagem de Deus que a gente está imaginando. Se a gente não conhece Deus de verdade, a imagem que a gente está fazendo de Deus não é a real. Às vezes a gente tem um Deus na nossa mente que se parece muito mais com, sei lá, um Papai Noel, sei lá. Ou um Deus zangado, né? Que está sempre zangado com a gente, ou sei lá.
uma paternidade, uma frustração. A gente tem essa imagem mental de Deus errada. Isso nos consome por dentro. Por quê? Porque sem perceber nós estamos nos movendo em a direção mental desse Deus que a gente está criando. E a gente está indo, a gente está nos movendo, a gente está indo. Aí a gente acha que Deus vai nos dar tudo. Porque se eu sou fiel, porque se eu estou cumprindo os mandamentos, pô, Deus tem que me abençoar, Deus tem que fazer, e daí a vida não dá certo. Aí eu me frustro. Aí alguém próximo de mim está doente. Aí eu falo, como é que essa pessoa está doente, pô? Ela era fiel, ela era santa, ela agia conforme os mandamentos de Deus. Aí eu acho que Deus, ele é assim, ele é esse tipo de Deus. Que não vai passar por tribulação, por quê? Porque é justo. É o justo, o justo. Sendo que o Novo Testamento nos apresenta um Deus que é diferente desse tipo de realidade. Jesus nunca prometeu que a gente não ia passar por sofrimento, dor e dificuldade. Ele nunca disse que se você vivesse certo e cumprisse todos os mandamentos, você ia conquistar tudo que você quisesse, ou não ia ter doença que ia te atingir, você não ia passar dificuldade. Jesus nunca prometeu isso. Olhe para os discípulos. Todos os discípulos morreram, a não ser João. Olha para a perseguição de cristãos na China, Índia, lugares remotos, você percebe que a promessa de Jesus foi essa. Olha só, eu vou estar com vocês. A jornada cristã é exatamente essa, ter Jesus cada vez mais perto de nós. Agora, se na minha perspectiva mental, Deus ele vai me dar tudo aquilo que eu quiser, porque eu estou sendo fiel, e daí eu perco o emprego, ou fico doente, o que eu faço com Deus? Eu me frustro? Eu me canso? A minha vida fica abatida, né? Ou eu fico desanimado, por quê? Porque que tipo de Deus eu conheço? Que tipo de Deus nós conhecemos? É a pergunta que a gente tem que se fazer. Quem é Deus para nós? Quem é Jesus para você? Olhe para Jesus. Olhe para os discípulos. Olhe para a igreja primitiva. Jesus ele disse isso para Filipe: quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Talvez a gente esteja nessa noite como Filipe. Estamos perto de Jesus, ouvindo sobre Ele, falamos sobre Ele, servimos a Ele. Mas Jesus ainda precisa nos perguntar nessa noite: há tanto tempo eu estou com vocês. E Pedro, você ainda não me conhece. Você ainda não me conhece. Irmãos, a vida eterna é essa, como Jesus disse em João 17, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer a Deus é a maior aventura dessa vida. Conhecer a Deus é a maior alegria que existe nesse mundo. Conhecer a Deus é a razão do porquê estamos aqui. Conhecer a Deus é a razão de termos os nossos filhos nessa terra. Conhecer a Deus é a razão de estarmos nesse mundo caído e quebrado. Conhecer a Deus. Você conhece a Deus? Você conhece a Deus? O que vem na sua mente quando você pensa em Deus? Talvez o Deus que você imagina é muito mais parecido com um Deus, sei lá, nenhum preconceito a outras religiões, mas é um Deus muito parecido com um Deus meio que muçulmano, sabe? Cheio de decreto, que manda, mas você não conhece ele de maneira pessoal. Ou um Deus panteísta, que é extremamente impessoal. Você não conhece ele de verdade, é uma força cósmica. Ou, sei lá, é um Deus terapeuta, sei lá, como a gente falou também, não sei. Quem é Deus para você? Quem é Jesus para você? Quem é Deus para nós? A vida eterna é essa. Que conheçam a Deus.
o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus, nós queremos te conhecer. Jesus, nós queremos, assim como Jó, que disse no final do seu livro, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Antes eu te conhecia de distância, Jesus. Mas agora eu te vejo. Mas agora meus olhos podem te ver. Agora os meus olhos, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, a cegueira que existia em mim caiu, eu posso te ver. Eu posso te ver, eu posso te ver, eu posso ver a glória do Evangelho de Cristo Jesus. Eu sei quem você é. Eu te amo. Eu te desejo. Jesus, gera em nós admiração mais uma vez. Jesus, como nos falta lágrimas nos olhos. Jesus, como nos falta contentamento, maravilhamento, como nos falta, Jesus, isso. Como nos falta ser o que Jesus ele disse em Mateus 5, pobres de espírito. Aqueles que entendem a sua pobreza e a sua fraqueza e falam, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém, Jesus. Eu tenho tantos pedidos, Jesus, mas uma coisa que eu te peço nessa manhã, nessa noite, para mim, que é o mais importante, me ajuda a te ver. Me ajuda a te desejar mais, me ajuda a te buscar mais, me ajuda a te encontrar, me ajuda a te ver de verdade, me ajuda. Eu preciso de ti. Não me deixa ficar familiarizado com a tua palavra, com a tua igreja. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Amém, Jesus. Quero te ver, Senhor. Jesus. Como diz a canção, né? Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Eu desejo, eu quero, eu anseio por te ver. Ah, Jesus. Eu quero te ver. Com seus olhos fechados agora, faça essa oração ao Senhor. Fale a Ele isso. Jesus, eu quero te ver. Jesus, eu quero te conhecer, eu quero te desejar mais, eu quero me deleitar na tua presença. Ah, Jesus, eu quero te ver.